Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, os heterônimos de Fernando Pessoa. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Cometi todos os crimes, vivi dentro de todos os crimes. Eu próprio fui, não um nem o outro no vício, mas o próprio vício, pessoa praticado entre eles. E dessas são as horas mais arco de triunfo da minha vida. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Olá, pessoal. Oi, gente. Chegamos ao final da nossa segunda temporada do Café para Dois. Pois é, quem diria? Já chegamos ao final da segunda. Que momento solene. 15, encontros, 15 cafés. E para terminar essa segunda temporada, nós escolhemos ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores poetas da língua portuguesa, para alguns, o maior, nosso querido Fernando Pessoa. Aliás, nós fomos muito ousados, nessa temporada. Na primeira também, a gente só lidou com os figurões aqui, Mas a gente se divertiu, foi gostoso passar por todos esses grandes autores. E agora a gente está chegando num poeta... Ou melhor dizendo, um poeta que são poetas, Abriga dentro dele um mundo de personagens, uma riqueza artística. Realmente o Pessoa... Porque existe o Pessoa ele mesmo e existem os seus heterônimos, A gente vai ter que passar aqui por essas criações saídas da cabeça de um homem só. E eu já começo te perguntando, Ale, você que é uma grande leitora de Fernando Pessoa, que eu sei, desses heterônimos todos que ele inventou, qual é o seu preferido, qual é aquele que toca mais o seu coração? Sabe que se você me fizesse essa pergunta há 10 anos, eu responderia sem titubear. Álvaro de Campos, que é aquele que certamente se conecta mais comigo em termos afetivos, digamos, com que aquele poema que você lê, eu costumo brincar em sala de aula que ele poupa algumas boas sessões de terapia. Mas, atualmente, tendo a responder Alberto Caeiro. Eu acho que o Alberto Caeiro é o heterônimo do Fernando Pessoa que mais tem conversado comigo, tem mais me tocado, tem mais me sensibilizado. Quem sabe, daqui a algum tempo eu mude para o Ricardo Reis. Acho pouco provável, mas... eu gosto do Ricardo Reis também por vários motivos, depois vou a gente vai explicitar. O seu qual é, claro, quero saber. Pois é, eu também não sei responder. Eu acho que o Álvaro de Campos foi o primeiro que eu descobri ainda na adolescência e é o heterônimo revoltado, acho que ele tem esse ímpeto, a gente gosta. É o heterônimo, assim, exaltado, ou como mesmo a própria pessoa diz, histericamente histérico. Então, em algum momento da minha vida, esse excesso do Álvaro de Campos me pegou, assim, eu me identifiquei. Mas eu gosto muito do Caeiro, sobretudo das contradições do Caeiro, É gostoso ler esse heterônimo, Tem uma coisa, assim, de uma simplicidade aparente, mas é complexo. Então eu diria o Caeiro. E menção honrosa aqui a um semi-heterônimo. Sim. Não sei bem, depois a gente vai tentar explicar isso aqui, É e não é, que é o Bernardo Soares, o livro do Desassossego, um livro em prosa do Fernando Pessoa, que é também uma obra, assim, incontornável, maravilhosa. Que é um divisor de águas. A gente aqui, claro, a gente fez esse comentário em inúmeros episódios do Café. Para quem nos acompanhou sabe que esse é um comentário até meio batido aqui já, Que, olha, é um panorama, é uma aproximação, não é intuito, de um podcast que tem aí 50 minutos, 1 hora, se aprofundar, mergulhar em todos os aspectos, isso seria impossível, de um escritor, de um autor, de um personagem. E no caso do Fernando Pessoa, então, isso é
triplamente mais verdadeiro, né? Porque são poetas, né? São então, poetas e talvez, assim, uma das obras líricas mais estudadas em Portugal e eu no não Brasil. sei aonde eu li recentemente que o Fernando Pessoa é o autor sobre o qual mais saem fortunas críticas, teses, artigos, mestrados e doutorados. Então, assim, gente... Até porque, né, como a gente vai entender um pouco melhor hoje, a obra do Pessoa ainda está por ser descoberta. Nem tudo foi publicado. Perfeitamente. Tem né? coisas que, inclusive, estão sendo... É difícil de entender a letra do Exato. Pessoa. O próprio livro do Desassossego, para vocês terem uma ideia, né, um livro de anotações do Bernardo Soares, um guarda-livros de Lisboa, né, o Fernando Pessoa morreu em 1935. O livro do Desassossego saiu em 82. Quer dizer, quase 50 anos depois, essa obra veio à luz. Né? Então, o Fernando Pessoa é um poeta que não morreu ainda, né? Ainda há coisas para serem descobertas ou interpretadas, analisadas. De fato, é um enigma, né? É a esfinge que ainda nos contempla. E só para amarrar um comentáriozinho último aqui sobre o livro do Desassossego, pelo menos é para mim isso, não sei se é para você, Marcos, mas acredito que sim. É aquele livro que não é uma narrativa, né? E é aquele livro de cabeceira em que você de vez em quando vai lá, abre e lê um trechinho, aí depois você vai lá ler outro trechinho, aí depois ele, né, dói, algumas coisinhas você passa batido. Eu tenho um livro de Desassossego como esse... eu acho que eu nunca li, vou confessar isso aqui, o livro de Desassossego de cabo a rabo, porque ele mexe tanto comigo que eu nunca tive coragem. Ele é fragmentário, né? Ele é o fragmento, mas é um livro que eu acho que nem é possível ler de cabo a rabo sem enlouquecer. Acho que ele não é pra isso ele também, ele né? é perigoso, né? Ele é um livro que revolve, assim, coisas muito, muito duras dentro de nós, mas é uma bela obra, mas eu acho que tem que ler homeopaticamente, entendeu? Vai lendo aos poucos e pensando naquilo, porque realmente o Pessoa, eu acho que essa primeira conversa já dá um pouco noção disso, né? É um poeta singular. Né? A construção dessa arquitetura poética é única não só na literatura portuguesa, onde ele rivaliza, acho que só com o Camões, né? Aliás, ele próprio é quem estabeleceu essa rivalidade, né? Mas eu acho que em nível internacional, considerando todas as literaturas, não há um poeta similar, né? Há uma singularidade no Pessoa que o torna um poeta único. Embora, eu sempre gosto de pensar nisso, né? A gente vê fotografias do Fernando Pessoa andando em Lisboa, as poucas, né, fotografias que restaram, e parece uma pessoa tão comum. O Fernando Pessoa parece uma pessoa tão, vamos usar essa palavra, eu sei que essa palavra é perigosa, mas normal, né? Ele é só mais um na multidão. Quer dizer, ele teve uma vida, a gente vai falar disso aqui, uma vida muito modesta, né? Comezinha, e dentro dele uma, mundo, né? como ele mesmo dizia, uma pequena humanidade existindo. Ele é um poeta, criador de poetas. O Rubem Alves tem uma entrevista em que ele disse uma coisa que me passou agora pela cabeça que eu acho lindo, que ele fala, o Rubem Alves falando de Deus, na verdade, e ele diz, olha, as pessoas criam essa imagem de um Deus punitivo, né? Então, ó, se o senhor me conceder tal bênção, eu vou subir à igreja ajoelhado, eu vou pagar tal penitência. Ele falou assim, olha, eu acho que Deus, se Deus de fato existir, como bênção, ele vai pedir todo dia às 6 horas da tarde, me leia um poema de Fernando Pessoa. Muito bonito, né? Me passou isso agora pela cabeça. Porque eu acho que o Fernando Pessoa se coloca um pouco nesse lugar, né? De um deus, um demiurgo, aquele que cria, né? Que dá vida por meio da palavra. Ele tem esse poder, né? De dar vida a esses seres de papel, né? De tinta e papel. Mas, ao mesmo tempo, como a gente disse aqui, um homem de vida modesta, meio assim, uma existência meio banal, né? Até porque, como a gente está entendendo aqui, o mito Fernando Pessoa surgiu depois da sua morte. Porque, assim, pessoal, a vida do Fernando Pessoa, e é claro que existem vários documentários, livros, né, biografias, a gente inclusive vai falar sobre isso depois, mas aqui muito resumidamente, a vida do Fernando Pessoa é antagônica, como o Marcos acabou de pontuar, com a riqueza da obra poética, né, antológica que ele produziu. Ele nasce em Lisboa, no centro ali, né, um lugar próximo ao Chiado, no centro de Lisboa, perde o pai muito cedo, né, com 5 anos, se não me engano.
dizer, ele nasceu em 1888, né? Num 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Um geminiano. Pra quem gosta de astrologia, gente, eu tinha que fazer esse comentário. Geminiano, só podia ser geminiano. Eu nasci dia 11 de junho. Né? Mas e esse comentário não é gratuito, porque o Fernando Pessoa, né? Não sei se todo mundo sabe, além de grande poeta, tinha um interesse imenso pelas ciências ocultas, Sim, pela astrologia, os seus pela heterônimos, alquimia. inclusive, tem todos os mapas astrais. Ele não é fez, gratuito inclusive, mesmo. um mapa astral para Portugal, né? Considerando uma batalha, lá, o dia do exatamente. nascimento de Portugal. Então ele era um homem muito sensível à teosofia, à Rosa Cruz, à alquimia, né? Traduzia sim. livros, Madame Blavatsky, coisas assim para o português. Então ele tinha um olhar para todos os saberes, digamos assim, não convencionais e ocultos, o interessavam, né? E já é geminiano, então já nasceu sob o signo da dispersão, né? Perde o pai aos 5 anos. O pai era um resenhista, né, um jornalista ali mais ou menos apagado de Lisboa, e a mãe, essa é uma história interessante, né, dada a época, né, nós estamos no final do século XIX, numa sociedade muito conservadora, que era a sociedade portuguesa. A mãe, pouco tempo depois, casa-se novamente. E ela vai se casar novamente com um homem que... Agora eu não me lembro se ele trabalhava na África do Sul ou se ele era da África do Sul. Você se lembra? Eu acho que ele trabalhava. Eu acho que ele trabalhava lá. E tem até aquele aspecto interessante, né? Porque a princípio ela cogita deixar o Fernando Pessoa com as tias. Sim. E porque ela vai fazer um novo casamento. Então ela pretende ter filhos. E de fato tem muitos filhos esse segundo casamento. Segundo marido é a grande paixão da vida dela. É a grande paixão da vida dela. Amor da vida e dela. assim, ela pensa, esse filho não cabe nesse segundo casamento. Que é uma coisa bizarra da gente pensar nos e morre dias o de irmão, hoje. Né? Também, logo após a perda do pai, morre um outro filho. Um irmão mais novo eu não da me Pessoa. lembrava disso. Então, filho do primeiro casamento ainda. O irmão da Pessoa, né? O pai morreu de tuberculose, depois morre o filho e ela quer recomeçar a vida, né, em outro país. E ela acaba, obviamente, levando o nosso Fernando Pessoa. Mas é obviamente até a página 2, né? Porque ele faz um poeminha pra ela, dizendo assim, olha, mamãe, eu gosto muito de Portugal, mas eu gosto mais de você. Do tipo, não deixa eu aqui não, por favor, né? E ela acaba se sensibilizando e leva o moleque. E ele vai, então, pra Durban, na África do Sul, onde ele vai se alfabetizar em inglês. Quer dizer, todos os estudos escolares do Fernando Pessoa foram em inglês. A leitura do Shakespeare, a leitura do Walt Whitman, a leitura dos grandes poetas, né, de língua inglesa. Então, quer dizer, a formação do Pessoa passou ao largo da literatura portuguesa, com a qual ele vai se encontrar um pouco mais tarde. Né? E é curioso que lá, imagina só, uma criança de 6 anos, 6, 7 anos, sem o pai, né? Já existe uma lacuna, uma ausência, longe do seu país, num lugar onde se fala outra língua. Desde cedo, o Pessoa foi uma criança solitária. Sim. Né? E nessa solidão, ele nos conta... Você sabe que o Pessoa mente muito, né? Sim. O poeta, afinal de contas, né? um fingidor. É difícil saber onde está a verdade. Diz ele que aos 6 anos de idade, ele criou aquele que seria o seu primeiro heterônimo. Né? Na verdade, ele criou um personagem chamado Chevalier de Pas, que em francês significa Cavaleiro do Nada, com o qual ele se correspondia. Imagina só, quer dizer, ele inventa um personagem, ele escreve para esse cavaleiro inexistente e recebe a carta, quer dizer, ele escreve para ele mesmo, ele responde a si próprio. Então, desde criança já havia, digamos, uma tendência a se multiplicar, essa despersonalização, a se despersonalizar, né? Talvez até como reação, né, a essa lacuna deixada pelo pai, a presença daquele padrasto, né? Então ele cria esse outro personagem e é o início de uma longa carreira, né, de criação de outros heterônimos. No final das contas, o pessoal contabiliza, gente, quase 100 heterônimos. É claro que alguns são citados 1, 2 vezes, né? Mas é assim uma obra de fato muito impressionante. Ele volta para Portugal quando ele tem ali cerca de 18, 19 anos e vai ingressar no curso de letras. E isso é muito legal porque assim, ele ingressa no curso de letras e abandona no primeiro ano da universidade. Meses depois, né? Ele não suporta. Ele não suporta, ele acha que é um saco. Porque ele quer ser escritor. E ele acha que letras faz tudo, menos ensiná-lo a ser escritor. A última coisa que se ensina num curso de letras é a ser escritor, né? Mas eu acho bonito isso, porque dizem, né, que quando ele vivia lá na África do Sul, ele leu
páginas de sermões do Antônio Vieira. Essa história é do muito padre bonita. Antônio Vieira, aquele jesuíta do século XVII, né? Da época do Barroco. E o Fernando Pessoa, mais tarde, vai se referir ao Vieira como o imperador da língua portuguesa. Quer dizer, aquele que melhor escreveu em português. Sim. E quando a pessoa lê, né, a prosa, né, barroca do Vieira, ele fala, eu quero escrever em português, eu não quero escrever em inglês. Embora ele tenha escrito também poemas em inglês, tem livros de poemas em inglês, ele quer ser um escritor de língua portuguesa. Então ele volta para Portugal, tenta a faculdade de letras, não dá certo, mas ele vai começar uma carreira literária nas revistas da época, nos jornais da época. E o inglês foi fundamental para o Pessoa, digamos, para a parte prática, da vida do Fernando Pessoa, porque ele trabalhava como, né, ele foi um mortal como nós, por incrível que pareça, é difícil pensar nisso. Um assalariado, mas ele precisava comer, viver, enfim. E ele trabalhou como tradutor, então, assim, a língua inglesa ajudou ele no dia a dia, né? É uma vida muito, mas muito modesta. Porque não é tradutor, assim, de grandes obras. Era tradutor em escritórios de comércio, exportação, ele traduzia contratos. E ele fala, muitas vezes, né, que ele trabalhava o mínimo possível para conseguir manter uma vida ali no limite da sobrevivência para ter o máximo de tempo possível para escrever, né? Então, na verdade, o Fernando Pessoa tinha uma vida absolutamente modesta. Modesta, banal. Esse ordinário da existência, né, se contrapõe a uma obra múltipla, rica, e que, em grande parte, ficou guardada num baú no seu quarto. Quer dizer, depois da sua morte, ele morre muito jovem, né, com 47 anos, 47. Em virtude de uma cirrose hepática. Ele bebia muito, né, o seu fígado não aguentou. E depois da sua morte, acharam um mundo de papéis e de poemas inéditos que foram sendo publicados a partir de então. Para vocês terem uma noção, em 47 anos de vida, né, o Pessoa publicou um único livro em português, que é o livro Mensagem, publicado um ano antes da sua morte, né? Então, quer dizer, esse mito Fernando Pessoa só vai se cristalizar depois. Porque é aquilo, né? Ele tinha uma vida... É absolutamente interessante pensar nisso, porque ele fazia todo santo dia. Imagine alguém que fazia todo santo dia a mesma coisa. Ele saía de casa, ele morou em algumas casas, mas sempre na mesma região, ali no mesmo largo, inclusive, em Lisboa. Tomava café todo dia no mesmo lugar, que era um café, inclusive, chamado A Brasileira, que hoje tem uma estátua ali do Fernando Pessoa em Lisboa. Ou ali próximo da Praça do Comércio, também em Lisboa. Fazia a barba, né, aquele bigodinho do Fernando Pessoa, para quem, né, conhece a figura dele. No mesmo barbeiro, tomava exatamente a mesma coisa, que é uma espécie de café com leite com uísque já logo pela manhã. A pessoa que toma uísque logo de manhã, você já sabe. Já imagina como que não é. Quer dizer, todo dia a mesma coisa. E a gente não vai abordar isso agora, mas uma referência a uma única história de amor, né, que a gente pode chamar assim, que ele tenha vivido na vida, que foi com a Ofélia. Com quem ele chegou a se relacionar por 2 vezes, por carta. Então, ele foi... A primeira vez teve um namoro, a segunda vez ele chama de noiva, quer dizer, ele foi noivo dela, teoricamente. É uma relação, quando você lê as cartas, né, quase infantil, porque é Ofelinha. Sim. E tem uma das cartas que é uma... Eles são namorados uma vez, aí ele desmancha o relacionamento com ela e voltam a se relacionar 10 anos depois. E aí ele diz pra ela que não consegue ficar junto com ela porque ele não consegue ser um só. Coitada dessa mulher que não fazia ideia do que estava dizendo, né? Quer dizer, então uma vida profissional meio errática, uma vida amorosa, sexual quase inexistente, mas para, digamos, compensar, né, ou para enriquecer a sua existência, foi na poesia, né? Foi vivendo na literatura. Porque o Fernando Pessoa encontra, em algum momento, né, alguns grupos com os quais ele se une, aos quais ele se une, né? Primeiro, perfeito. Na revista Águia, que é um órgão do grupo da Renascença Portuguesa, que era um grupo de caráter nacionalista, né, patriótico, no momento em que Portugal estava virando uma república, houve assim um renascer, né, de sentimentos nacionalistas. Portugal vinha de anos e anos de uma crise, né,
né, econômica, política. Pra variar, né? Porque pra o variar, país que gosta de entrar em crise é Portugal. Sobretudo a partir daquele ultimato inglês, né, que foi a última pá de cal, a humilhação de Portugal perante os ingleses. O pessoal acompanhou tudo isso. Ele se une ao pessoal da Águia. Ali ele publica um ensaio polêmico até hoje. Nem todo mundo entendeu exatamente o que ele queria dizer, mas ele diz que Portugal vai renascer, né? Portugal vai voltar a ser... havia um sentimento muito nostálgico, né? Saudosista em relação àquele Portugal das grandes navegações, né? Quer dizer, o único momento que Portugal foi um grande país Gente, e durou tão pouco, né? Era um sebastianista, né? A coisa do mito, né? Sebastianista. Do resgate daquele Portugal heróico. E ele diz assim, Portugal vai renascer, né? Portugal será o quinto império, né? E se, quando Portugal era um império colonial, havia um Camões, quando Portugal se tornar um super império... Vai haver um Supra Camões. Supra Camões. E esse Supra Camões era ele próprio. Eu costumo falar, gente, ele sofreu de qualquer coisa menos de baixa autoestima. Não imagino, quer dizer, ele sabia que ele podia ser essa voz que representasse esse novo império, um império cultural, espiritual, que Portugal estava destinado a cumprir, né? Depois ele se encontra com o Sá Carneiro, o Almada Negreiros e funda a Revista Orfeu, que é o marco inaugural do modernismo em Portugal em 1915, né? É uma revista importantíssima, é o início, o pontapé. A Revista Orfeu seria o equivalente à nossa Semana de Arte Moderna, né? Onde saíram poemas dos heterônimos. Ninguém sabia que eram heterônimos, né? Mas saíram ali. Porque nessa história que a gente está contando aqui, a gente passou por cima de um dia, que não é um dia qualquer, né? Dia 8 de o dia 8 de março de 1914. Um dia mítico para o Fernando Pessoa, pelo menos é isso que ele quer que a gente acredite, né? Aqui a gente colocou um trechinho da carta, da famosíssima carta que ele escreve para o seu amigo e também poeta Adolfo Casais Monteiro, em que o Fernando Pessoa escreve sobre a gênese, ou seja, o nascimento dos heterônimos. Sim. Claro, é a versão do Fernando Pessoa, mas vamos ouvir ele falando a respeito disso e a gente comenta um pouquinho depois. Seja como for, a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Esses fenômenos, felizmente para mim e para os outros, mentalizaram-se em mim. Quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contato com os outros. Fazem explosão para dentro e os vivo os eu a sós comigo. Se eu fosse mulher, na mulher os fenômenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas. Cada poema de Álvaro de Campos, o mais histericamente histérico de mim, seria um alarme para a vizinhança. Mas sou homem, e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais. Assim, tudo acaba em silêncio e poesia. Ano e meio ou 2 anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá Carneiro, de inventar um poeta bucólico de espécie complicada e apresentá-lo, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas não consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. É interessante, né, Marcos? Porque ele quer que a gente acredite numa aura quase mítica, né? Sim. Essa coisa de numa noite... Em pé, quase cômoda. como se ele tivesse sido, sei lá... Possuído mesmo, né? Porque... Jorrou lembrando que essa carta, ela foi escrita em 1935, que é o ano da sua morte. Quer dizer, ele está narrando a posteriori, ele está narrando 20 anos depois, né? O que teria sido, digamos, o momento em que surgiram os heterônimos de fato, né? Quer dizer, desde os 6 anos ele já se desdobrava em outros personagens, mas os 3 principais heterônimos são esses que ele cita, né? Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Agora,
Eu acho que isso é um ponto que merece explicação. Com né? certeza. Porque a gente sempre ouve falar num poeta, Fernando Pessoa, que se desdobrou em heterônimos, né? Mas nem todo mundo sabe exatamente o que é um heterônimo. Né? Talvez o primeiro impulso das pessoas seja achar que um heterônimo é um pseudônimo. E não é bem assim. Não, aliás, é bem diferente. E é uma confusão bem justificável, inclusive, né? Porque vamos pensar um pouco na raiz das palavras, que acho que ajuda, é um caminho pra gente. Quando a gente pensa em pseudônimo, pseudo é falso. Ônimo, nome. Então, pseudônimo, nome falso. Então, sei lá, eu, Alessandra, vou lá, escrevo alguma coisa, não quero me assumir ali, assino com outro nome, acabou. O heterônimo é um processo muito, né, hétero, diferente, muito mais complexo, muito mais inteiro e muito mais, digamos, aprofundado, né? Porque implica, entre diversas outras coisas, numa despersonalização, para pegar um termo que o Fernando Pessoa usa muito. Usa né? muito, Porque né? o heterônimo, o pseudônimo é um disfarce. Né? Simples. Existem inúmeros casos. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Nelson Rodrigues, né, que publicava muitos dos seus folhetins com nome falso, Sim. Susana Flegg, etc. Para disfarçar, para que não soubessem que era ele que estava escrevendo. É um disfarce, né? O heterônimo é uma pessoa, é um personagem. Né? O heterônimo, ele tem vida própria, data de nascimento, local de nascimento. Como ele era o louco dos signos, tem mapa astral, Sim. tem ascendente, ele tem profissão. Tem uma história de vida, ele tem características físicas. Ele às vezes tem fases, né? Os heterônimos podem também mudar com o tempo. Mas, sobretudo, cada heterônimo tem um estilo diferente de escrever. Perfeitamente reconhecível. Estilo que vai numa minúcia, que é uma coisa que sempre impressiona, até que se reflete, por exemplo, na letra, né? Cada heterônimo tem uma letra diferente. Então, quando é o Alberto Caeiro escrevendo, é uma letra. Quando é o Álvaro de Campos escrevendo, é outra. Quando é o Ricardo escrevendo, é uma... Isso é de uma complexidade e é de uma inteireza muito interessante. O que torna... Isso tudo fica ainda mais confuso quando a gente vê que os heterônimos, que são todos criações do Pessoa, conversam entre si. Trocam cartas entre si. Né? Escrevem prefácios para os livros dos outros, até o ponto do Álvaro de Campos escrever uma carta dizendo assim, para um outro heterônimo, Fernando Pessoa propriamente não existe. Quer dizer, o heterônimo que não existe afirmando que o Fernando Pessoa não existe. Quer dizer, é uma grande, como ele mesmo dizia, né? Uma coterie, né? É um grupo de pessoas, e eu sempre, quando tenho que explicar, eu acho que esse é o nosso desafio como professor, né? Explicar um fenômeno tão único, tão raro, tão complexo, né, para os alunos ou para quem quer aprender um pouco de literatura. Eu acho que essa palavra despersonalização, ela é perfeita. Porque o Fernando Pessoa gostava muito do Shakespeare, né? Tanto que tem um momento da vida dele que ele diz que ele só lê Shakespeare porque... Para que ler quem tá abaixo de Shakespeare, né? Então e a sua formação inglesa, né? A formação anglo-saxã também o impulsionava nesse sentido. Eu acho que ele queria ser um pouco como um autor de teatro, né? Porque quando você vê uma peça qualquer, né? Vamos colocar aqui o Shakespeare. Todos aqueles personagens foram criados pelo Shakespeare. Mas nenhum é o Shakespeare. Né? Cada personagem tem o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Todos saíram da cabeça de um autor, mas nenhum é o autor. Eu acho que essa é uma boa entrada para entender a heteronímia. Didatizar esse processo é uma das coisas um dos maiores desafios que a gente tem enquanto professor, né? Porque não é simples. Muita gente passa a vida inteira estudando o fenômeno da heteronímia e explicar isso, materializar isso é uma coisa muito complexa. Eu costumo dar um exemplo mais rasteiro, mais sorrateiro, mas que funciona em sala de aula, né? Comento com os meninos o seguinte, você pode ter um grande amigo, uma grande amiga, alguém que você ame genuinamente, que porventura tenha perdido, sei lá, a mãe, o pai, alguém importante. E você efetivamente pode se solidarizar com aquilo e sentir muito e ficar genuinamente triste. Mas por mais que você sofra, por mais que você sinta, você jamais vai sentir como aquela pessoa. Pelo simples fato de que você não é aquela pessoa. E para o Fernando, aquilo não é o suficiente. Né? Há uma necessidade genuína de ser o outro. Porque é isso, né? É uma necessidade de se fragmentar em outras pessoas e ser o outro. Né? Ser um só não basta. Ele próprio inventa um neologismo, né? Outrar-se.
Quer dizer, eu acho que nós todos temos um pouco o desejo, né, de sermos cada vez mais parecidos com a gente mesmo, né? E o Pessoa não, né? Ele quer se perder, ele quer se outrar, ele quer se colocar, como você bem disse, na pele do outro, enxergar o mundo pelo olhar do outro. Ou seja, parece que ele tem uma consciência de uma pluralidade que está dentro dele. E eu acho né? que nesse processo, né, Marcos, de tentar ser o outro, ele acaba se perdendo também, né? Com certeza. Porque Porque assim, tem um poema do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos, né? Que ele diz assim: fui arrancar a máscara e não consegui, estava grudada à carne. Porque você vai botando tanta máscara, você vai botando, que tem uma hora que você não sabe mais quem você é. Né? A Leila Perrone Moisés, que é uma grande estudiosa brasileira do Fernando Pessoa, ela diz assim, que o Fernando Pessoa era invisível, no sentido de que, né, você não sabe bem quem é esse cara, porque ele era divisível. Sim. Né? Ele é divisível e se torna invisível. Ele se divide tanto, ele se fragmenta tanto, ele se despersonaliza nas suas criaturas, que eventualmente são poetas, que chega uma hora que você olha pro Fernando Pessoa e fala, quem é ele, afinal de contas, né? Nessa ânsia de sentir tudo de todas as maneiras, né? Ele acaba... acho que custou muito, né? Acaba falhando. Há uma série de poemas metalinguísticos do Fernando Pessoa em que ele acaba nos revelando um pouco a miúde essa... intenção e essa angústia, né, dessa tentativa desse fazer poético, né, dessa tentativa e dessa materialização do seu fazer poético em outros. Sim. Há o famosíssimo Autopsicografia, que a gente não colocou aqui, mas que todo mundo conhece, o poeta fingidor, fingido completamente. E mais, vamos dizer, né, que existem poemas que o Fernando Pessoa assina como Fernando Pessoa, que é o caso, ortônimo. Que é o ortônimo, ou uma coisa que eu amo, Fernando Pessoa, ele mesmo. Veja, eu não vou chegar para alguém e dizer, olha, você tá conversando com o Marcos, ele mesmo. Porque fica parecendo que o ele mesmo também é um personagem, quer dizer, também já é uma criação. E até em que medida não é, né? O ele mesmo também não é um personagem. Eu acho que no fundo o Fernando Pessoa radicaliza literariamente aquilo que todos nós vivenciamos também na nossa vida, né? Eu como professor não sou o mesmo como filho. Eu quando estou com os meus amigos eu sou outra pessoa. Eu quando estou no trabalho, entende? Quer dizer, nós também nos outramos. A gente também tem o exercício do outrar-se. A gente também vai pondo as nossas máscaras. Com certeza. Mas a gente tira a máscara no final do dia e volta a ser o que a gente era antes, né? Mas o Pessoa transforma isso num exercício literário, sobre o qual, e é isso que você falou, interessante, ele tem plena consciência. Porque ele isso que pensa sobre, ele sabe o que ele está fazendo. É um processo mental, né? A gente queria desmistificar aqui, isso é também muito importante. Gente, o Fernando Pessoa não era louco, não era esquizofrênico, não era um processo de possessão, não era aquele psicografava, né? Ia no centro espírita e psicografava. Porque tudo isso, eu tô falando aqui num tom um pouco jocoso, mas tudo isso, né, levantaram-se possibilidades. As mais malucas. Eu falo, gente, senão, né, a gente teríamos vários Fernando Pessoas por aí, nós não temos, no caso só tem um só. Então assim, o Fernando Pessoa era um gênio, né? Ele era de fato um processo único na literatura e é um processo absolutamente mental. Autopsicografia, né? O título é muito didático, né? É uma tentativa de tradução da própria psique aí, né? E é de uma certa forma uma aula de o poeta é um fingidor, né? Porque quando ele diz que o poeta é um fingidor, né, e desmembra aí, é um poema muito difícil, inclusive intrincado, né? Ele acaba dizendo para nós que o poeta finge a dor que devera sente. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o poeta nunca tem a pretensão de ser sincero. Não existe sinceridade na poesia. Porque uma coisa é eu sentir uma dor qualquer, né? Mas no momento em que eu passo isso para as palavras, já vira outra coisa. E quando você ouve, vira outra coisa. Ou seja, já que esse processo de colocar em palavras o que eu estou sentindo é sempre um fingimento, é sempre ficção, então eu vou levar isso muito a sério. Eu vou viver fingindo o tempo inteiro. E fingindo que eu sou outras pessoas. Né? É como contemplar o abismo, né? Quer dizer, eu vou me despersonalizar, eu vou fingir e eu vou sempre pensar no que eu tô sentindo. Eu nunca vou ser sincero. É um artista, né? É um artífice. A gente escolheu o Isto, também um poema metalinguístico do Fernando Pessoa, ortônimo do ele mesmo, para amarrar um pouquinho essa conversa aqui dos poemas metalinguísticos do Fernando Pessoa. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração.
Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. E desses heterônimos todos, né? Quer dizer, tem uma passagem do livro do Desassossego em que o narrador diz assim: quantos sou? Não é quem sou eu, é quantos sou, né? E eu acho que seria legal a gente fazer uma breve, assim, passagem, uma pinceladinha. Por esses heterônimos mais famosos, por essas criações do Fernando Pessoa, a vida de cada um, o estilo de cada um, né? Que a gente vai colocar ao lado do Fernando Pessoa ele mesmo. E é impossível a gente não começar pelo Alberto Caeiro. Porque ele era o mestre, né? O mestre, inclusive, do próprio Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa considerava o Alberto Caeiro o seu próprio mestre. Apareceu em mim o meu mestre, como ele diz na carta, né? O Alberto Caeiro, ele era um homem do campo. Eu gosto muito dessa questão da descrição física, porque eu acho que dá uma materialidade para a coisa. E você consegue enxergar essa pessoa, né? Então, assim. o Caeiro, ele era um homem branco, loiro, olhos claros, com um aspecto de fragilidade, né? A gente tem essa... Morreu muito jovem, Morreu né? muito jovem, 26 anos. Baixíssima escolaridade, o que inclusive se reflete na sua escrita, na sua linguagem simples, nos seus eventuais erros gramaticais que ele comete. As repetições, né? Poucos recursos literários, né? O que é curioso, né? Porque o Caeiro, quer dizer, ele estudou muito pouco, ele nasceu em Lisboa, mas depois ele muda para o campo, né? Eu não lembro exatamente a cidade, mas é próximo ali a Lisboa. Então ele é um camponês, né? Sim, um homem de vida muito modesto e tal, mas ele é o mestre. Justamente por isso, né? Como ele estudou pouco, como ele vive em contato direto com a natureza, ele tem algo a ensinar. Algo que o Pessoa não consegue. Porque quando você lê a obra do Pessoa ele mesmo, você percebe que o Pessoa é aquele que sente e imediatamente depois pensa. Ou melhor, sente e pensa ao mesmo tempo, né? O que em mim sente está pensando. Então o Pessoa é poeta cerebral, né? Ele pensa, ele é um metafísico o tempo inteiro. E o Caeiro é aquele cara colocado em meio à natureza que diz assim: pensar é estar doente dos olhos. Para de pensar. Elimina o pensamento, elimina a abstração e viva só com a sensação. Essa é digamos assim, esse é o lema do Alberto Caeiro. A palavra-chave do Alberto Caeiro, né? O sensacionista. Então, sentir uma flor é efetivamente ver a flor, sentir a relva, efetivamente cheirar, né? Deitar a relva, estar debaixo do sol. O Caeiro é esse poeta que nos convida a vivenciar a vida, não a teorizar a vida, né? Que é uma coisa muito difícil de fazer, porque nós o tempo inteiro somos convidados a metaforizar, a simbolizar, a significar, né? A gente significa o tempo inteiro, a pessoa olha para você de determinada maneira, você fala, nossa, mas o que ela tá querendo dizer, né? Com aquele olhar, com aquele sorriso, seja lá o que for. E nós já queremos dar nomes às coisas, características, classificações, porque a nossa cabeça é assim, né? E o Caeiro diz: pobres de nós que trazemos a alma vestida. Né? A gente já chega no mundo com ideias pré-concebidas de maneira que a gente não consegue olhar as coisas como elas são. Né? Então você vê uma árvore, você sabe que é uma árvore, você vê outra árvore, é igual a outra. E o Caeiro diz: não existe uma árvore igual a outra. Todas são diferentes, né? Quer dizer, é como se eu olhasse, abrisse as minhas percepções para esses detalhes que a nossa cabeça ocidental, racionalista, já não consegue perceber. E é muito bonito no Caeiro como isso se reflete, ou como isso é coerente, e o Caeiro é muito incoerente, como a gente vai comentar rapidamente, mas há uma coerência na ideia que o Caeiro tem de Deus, porque um poeta que se coloca tão, digamos, materialista, porque de uma certa forma é uma ode à materialidade da vida, não pode acreditar num Deus que não exista. Um Deus que não é visível. Que não é visível. Então ele diz num determinado poema, olha, se Deus existir, ele vai aparecer pra mim. Eu não acredito em Deus porque eu nunca ouvi, né? Eu nunca ouvi, isso. Né? Ou no outro poema em que ele diz, o Tejo não é o rio mais bonito porque não é o rio que passa pela minha aldeia. Né? Então, assim, qual é o rio mais bonito que existe? O rio que eu vejo. Porque ele diz assim, quando você vê o Tejo, as pessoas pensam nas grandes navegações, as pessoas pensam na história de Portugal.
Quando ele olha pro rio da aldeia, ele só vê o rio da aldeia. O rio não faz pensar. Eu sou do O rio tamanho é do que ele eu mesmo. vejo e não do tamanho da minha... Aliás, eu sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura, né? E há coisas belíssimas no Cairo, aquele poema sobre o menino Jesus, né? Que ele torna o menino Jesus uma criança como qualquer outra. Quer dizer, ele é um poeta da inocência, né? Talvez o Cairo seja o primeiro olhar para o mundo, né? Bonito é o primeiro isso. abrir os olhos. Então você abre e você vai sentir, você vai cheirar, você vai tomar banho de chuva. Quer dizer, você não vai dar nome, você não vai teorizar sobre as coisas. Bonito. Mas assim, eu sempre penso no Cairo como um poeta da contradição. Porque ele ensina a não pensar pensando. Todos os poemas dele são reflexivos, né? Ele tá sempre refletindo para dizer assim, não pensa, né? Ou quando ele se apaixona também, né? Lá dentro do Guardador de Rebanhos tem uma parte, pessoal, que se chama O Pastor Amoroso, né? Em que ele se apaixona por uma pastora. E naquele momento ele diz, né, que as flores estão mais bonitas, né? O céu é mais azul, ou seja, depois ele vai dizer que estava doente. Basicamente ele vai dizer que estava doente. Mas, ou seja, quando ele está apaixonado, até o próprio Caeiro vai acabar caindo ele vai acabar sendo, digamos, vítima do próprio veneno ali, provando do próprio veneno. O que né? dá a ele, quer dizer, ele é um teórico, ele é uma teoria, ele é um caminho de você viver a natureza de um objetivismo absoluto, não tem subjetividade, não tem reflexão no meio, mas ao mesmo tempo ele escorrega e isso dá a ele verdade, né? Humanidade, verossimilhança. As suas contradições o tornam ainda mais vivo, né? Mas para mim acho que o comentário final aqui que eu gostaria de fazer sobre o Caeiro é a maior lição para mim pessoalmente, né, Alessandra, como leitora de Caeiro, que ele me dá é de humildade, né? O Caeiro, ele me lembra sempre o tamanho que eu tenho. Sim, e como nós somos insignificantes diante da natureza, né? Ou melhor, nós somos apenas parte dela, não somos superiores a ela. Isso eu acho importantíssimo. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando eu já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Depois que ele criou o Caeiro, né, meio que como uma continuidade natural, surge um segundo heterônimo, que é o Ricardo Reis. Um médico. Vejam que, olha só que interessante, gente. Ao mesmo tempo que ele cria alguém como o Caeiro, que super simples, um homem do campo, ele vai e cria um médico que era um fã de literatura clássica, que lia muito Horácio. Estudou em colégio de jesuítas. Um monarquista, que é uma coisa muito... um cara meio conservador, bem do ponto de vista político, né? E com essa coisa da leitura dos gregos, dos romanos. Que vai se refletir, né, Marcos, na sua literatura, porque... A poesia do Reis é super clássica. Super clássica, né? Muitas referências à mitologia, um vocabulário culto, inversões sintáticas, né? Típicas da poesia, né? Dessa dicção clássica greco-romana. Mas, sobretudo, um poeta, quer dizer, e tem uma coisa interessante, né? O Caeiro tem data de nascimento e tem data de morte. A gente falou do Caeiro agora há pouco. Ele é o único que tem data de morte. Morreu em 1915. Curiosamente, é o ano em que começou o modernismo em Portugal. Tá morto. Por isso que a gente sabe que ele morreu com 26 anos. Então, não tem mais nada que ele possa escrever. O Reis, em 1919, ele se exila. Ele vai embora de Portugal. E ele vem pra onde, produção? Para o Brasil. Só né? podia ser. Como Portugal se torna uma república, e ele não quer viver num Portugal republicano, porque as suas convicções são monarquistas, ele pega as suas coisinhas e fala, quer saber? Aqui eu não fico.
Eu acho que ele deve ter olhado o mapa e falou, onde é que fala português também? Viu o Brasil e vem para o Brasil em 1919. E não temos mais nenhuma notícia do que esse médico e poeta teria feito aqui no Brasil. Quer dizer, nós não temos mais nenhuma notícia pelo Reis e pelo Fernando Pessoa, mas nós temos pelo José Saramago. Pois né? é, curioso isso, né? Porque o José Saramago, nos anos 80, escreve um livro chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que ele pega, né? Ele fala, peraí, veio pro Brasil e o que aconteceu depois com ele, né? Então ele imagina o ano da morte, que seria 1936. Porque o livro, esse é para quem ama Fernando Pessoa, essa é uma leitura deliciosa. Obrigatória, porque o Saramago, e deliciosa. ele mergulha lindamente nesse universo Pessoa. E ele imagina, então, que o Fernando Pessoa morre em novembro de 1935. O Reis fica sabendo e fala, eu vou voltar a Portugal, né, para visitar o túmulo do Pessoa. E ele volta a Portugal em 1936, que é o ano em que a Europa já está sacudida pelo fascismo, pelo salazarismo, pelo franquismo, já tem o Hitler ali ascendido, né? E ele vê, assim, a Europa em convulsão. E isso é um choque para o Reis. Porque o Ricardo Reis é um poeta estoico, né? É aquele poeta que diz assim, sábio é quem contempla o espetáculo do mundo. Então, quer dizer, é aquele poeta da indiferença, né? Da contemplação. E o Saramago o coloca num contexto político, ele vai preso no meio do livro e tal. Instável, e ele né? ele é chacoalhado. Sem falar que no livro do Saramago, o fantasma do Fernando, que aí ele enlouquece mesmo. Aí é o fantasma Saramago... do Fernando Pessoa vem conversar com a sua própria criatura, né? Então o Reis é esse poeta que... você deve lembrar daquele poema belíssimo que ele convida a sua musa Lídia, né, sim. a sentar-se diante do rio, enlacemos as mãos. A coisa do carpe diem, né? Do aproveitar. É muito clássico, sim, né? Do colher o dia, né? E de aceitar o mundo como ele é. Uma postura estoica. Eu acho que o Reis é o poeta talvez um pouco mais distante, porque essa postura me parece extremamente utópica, né? Pelo menos para mim enquanto leitora. Mas há poemas, aquele Para Ser Grande Sem Ter, Pois Quanto És no Mínimo Que Fazes, Ser Todo em Cada Coisa. Esse é um poema lindo do Ricardo Reis. E de fato, tem essa história que, né, acaba se desdobrando no ano da morte de Ricardo Reis, o livro do Saramago, acaba potencializando ainda mais a beleza do heterônimo. É como se o Saramago dissesse assim, você acha que só tem que contemplar o mundo? Então tá aqui um mundo horrível, né? Um mundo em crise, quero ver você agir. E ele não consegue, né? Mas é um poeta culto, né? Um poeta sensível, refinado e que se dizia também discípulo do Alberto Caeiro, embora ele se diferencie do Alberto Caeiro porque ele é um pagão, ele acredita em deuses, né? Sim. Ele acredita nos deuses da mitologia grega e os coloca como tema, né, da sua poesia. Talvez porque, na prática, para o Ricardo Reis, o Caeiro consiga... Aliás... o Caeiro consiga fazer na prática aquilo que o Ricardo Reis só consiga fazer na teoria. Né? Então, é interessante e é coerente por parte do Ricardo Reis essa admiração ao Caeiro. Um dos temas assim, mais frequentes da poesia grega e romana, que o Reis abraça, é o tema da finitude da vida, né? Da passagem do tempo, geralmente metaforizada pela rosa, né? Que fenece, que não dura muito tempo. E um dos poemas mais bonitos do Ricardo Reis, dentro dessa postura estoica, de serenidade, diante da passagem do tempo e da mudança das coisas, é esse poema que a gente vai ler agora. Vamos a ele. Coroai-me de rosas. Coroai-me, em verdade, de rosas. Rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves, e basta. E chegamos ao último dos heterônimos aqui, ao mais histericamente histérico de mim, como diria Fernando Pessoa. Aquele que substitui, como eu disse, algumas sessões de terapia. Aquele que quando a gente tá puto da vida é uma delícia ler. Sim. Aquele que é o louco das exclamações. Que é o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. É que interessante, né? É como se... Existem várias interpretações, né, para heteronímia. A gente acho que mostrou isso aqui. Mas uma delas é como se o Pessoa quisesse ser ele próprio toda uma literatura. Né? Porque o Caeiro é o primeiro poeta do mundo, né? Ele é o homem inaugural. O Reis é o clássico, é o mundo grego, é o mundo romano. O Álvaro de Campos é o século XX. É o moderno. É o moderno, é o modernista, é o futurista, né? Então veja como um só poeta consegue realizar
estágios diferentes, épocas diferentes da literatura e sempre com brilho, né? Porque ele consegue se adequar ao estilo e à linguagem, seja de um poeta futurista do começo do século XX ou um poeta de formação clássica, né? É como se o Fernando Pessoa dissesse, olha, eu tive que fazer poetas para conseguir abarcar tudo aquilo que eu queria. Dizem que chegou uma hora que o Fernando Pessoa não lia mais, né? Sim. Porque ele afirmou que os poetas eram só inteligentes. Então... Não, dizem que no final da vida ele despirocou já despirocou. mesmo, né? Tudo isso aqui cobrou um preço, né? Toda essa experiência cobrou um preço. O Campos é maravilhoso. O Campos era um engenheiro naval. Formado em Glasgow. Em Glasgow, né? E ele tinha uma série de características, digamos, excêntricas. Ele também era um grande consumidor de álcool, um grande consumidor de ópio, o que fazia com que ele estivesse boa parte do tempo fora de si. Sim. E escrevesse também boa parte dos seus poemas alterado. Ele trabalha em uma época da vida em Macau, então isso também faz com que esse ir e vir, né, entre Macau e Lisboa fosse um trajeto, digamos, comum para o Álvaro de Campos. Né? Um poeta que viajava. Mas boa parte dos seus poemas, quando ele escreve, ele está em inatividade. Não é que ele é um engenheiro, não é que ele está aposentado, desempregado. É que ele simplesmente não quer trabalhar. Ele está inativo, né? Trabalhando e escrevendo os seus poemas. Eu acho que o Álvaro de Campos ele traduz muito bem esse espírito do século XX, que é essa coisa da revolta, Sim. né? Há muitos poemas aqui, enfim, talvez o poema em linha reta, Sim. né, que seja o que melhor sintetize essa revolta. Né? Não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza. Porque é curioso que o Campos é um poeta que vai mudando com o tempo. Né? Sim, ele tem fases, até essas camadas, né? Porque ele começa como um poeta futurista, e sendo um poeta futurista, ele exalta a modernidade, máquina, né? A locomotiva. Ele diz assim, quero me exprimir como um automóvel se exprimiria, como um motor. Então, ode triunfal, né? A dolorosa luz das fábricas, escrevo e tal. Tenho febre, escrevo. Quer dizer, ele começa como um poeta que exalta esses símbolos da modernidade. Né? Mas depois ele percebe, eu acho, que legal, né? É tudo novo, é tudo Ele é um poeta frenético, Sim. né? Versos enormes, muita exclamação. Só que ele percebe que a vida numa grande cidade, embora ela seja frenética, ela tem uma outra contraparte, né? Que é a solidão. Janelas Sim. do meu quarto, janelas de uma das milhões de janelas que existem no mundo, que ninguém sabe. E se soubessem, o que saberiam? Né? Quer dizer, ele percebe que ele é só mais um. Né? E eu acho que essa expressão dessa solidão na vida urbana é que leva a essa sensação de inadequação, de revolta, de explosão emocional. Onde é que a gente, quando ele se pergunta, né, estou farto de semideuses, onde é que a gente nesse mundo? Né? Esse poema é maravilhoso. Né? Há muitos heróis. É o poema, como a gente também conversava antes de eu começar a gravar aqui, é o poema que dialoga com as redes sociais, né? Com o mundo hoje, moderno, né? Quer dizer, no mundo cheio de Instagram, onde é que a gente? Estou farto de semideus, onde é que a gente nesse mundo? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos têm sido campeões em tudo, e eu tantas vezes tantas vezes mesquinho, tantas vezes vil, né? Quer dizer, é um eu lírico que se diz assim, sou estranho, sou diferente, não me encaixo, mas essa é a minha força, né? Sou um porra louca, tirem a mão de mim, não gosto que ponham a mão de mim. Né? Estou farto de semideuses, né? Ou o poeta que se permite escrever cartas de amor ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas, mas né? Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor são ridículas. que são ridículas. Quer dizer, é aquele tipo de poeta, e aqui eu acho que a gente prepara por final... que você vai lendo os poemas e eles, quando você percebe, e essa é a maravilha da poesia, gente, os poemas vão fazendo parte de você. Sim, né? sim. Então há versos do Campos, assim como do Caeiro, assim como do ele mesmo, assim como do Reis. O Reis um pouquinho menos, eu confesso, mas que são constituintes da gente. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não sou nada, não posso ser nada, não quero ser nada, mas a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Quando você vê aquilo te constitui enquanto pessoa, enquanto ser humano, a sua subjetividade inteira de uma vida está construída em cima da vontade de chorar falar isso, né? Porque alguém pensou nisso, alguém escreveu isso, esse alguém é um Fernando Pessoa que quando você vai ao túmulo do Fernando Pessoa, lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Portugal, e se depara com aquele negócio, é um túmulo que tem 4 lados e tá escrito Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Sim. Quer dizer, mesmo após a morte dele, isso está
sacramentado, ele não era um só. Não eram só. E de todos, acho que o Álvaro de Campos é aquele que melhor combina com a gente, né? Ele, no fundo, nós somos um pouco seres sozinhos, né? Num lugar onde a gente não se vê, muitas vezes preso ao passado, às vezes, né, ao saudosismo, à nostalgia, mas ele é aquele poeta revoltado, que não se encaixa, como a gente vê nesse poema, que é um dos mais belos que ele escreveu, que é o poema Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que eu fui, ai meu Deus, o que só hoje eu sei que fui. A que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivendo a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez por uma viagem metafísica e carnal com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos distantes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro, somam-se-me dias. Serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Bom, e depois dessa leitura magnífica do Marcos, a gente vai ficar por aqui. Para quem quiser tomar mais um café, a gente recomenda, primeiro, claro, ler Fernando Pessoa. Todos os heterônimos, mergulhar. Lê de tudo, a sua obra ortônima, que é maravilhosa, o livro do Desassossego, né? O universo, assim... Se você... a ser explorado, né? Se você for um professor iniciante, que a gente sabe que faz parte aí do nosso público, a gente recomenda com bastante ênfase o livro da professora Leila Perrone Moisés, que é uma grande estudiosa de Fernando Pessoa no Brasil, que é um livro bem didático, nos acompanha durante a universidade, que é o Aquém do Eu, Além do Outro. Eu não me lembro da editora Marcos, confesso. Editora Martins Fontes. Martins Fontes, esse é um livro pioneiro, né, assim, de estudos do Pessoa no Brasil. E tem uns achados no livro, né, muito legais. Eu gosto muito quando ela lembra que a palavra pessoa, né, essa palavra... já tá tudo ali, né? Pessoa, máscara, sim, persona, né? E ela lembra que em francês, pessoa, personne, né? Significa pessoa, mas também significa ninguém, né? Então, Fernando Pessoa é pessoa e ninguém ao mesmo tempo. É um belo estudo e, para terminar, acho que vale a pena a gente celebrar a publicação agora, no final de 2022, de uma biografia do Fernando Pessoa definitiva, escrita pelo Richard Zenit, né, que é um grande estudioso da obra do Pessoa, e foi traduzida para o português, publicada no Brasil. Pessoa, uma biografia, um livro bem alentado, que assim, faz a gente percorrer a vida dele em detalhes, né? Uma bela publicação necessária para quem quer saber mais sobre o Pessoa. Bom, é isso, ficamos aqui com esse grande episódio, literalmente, para finalizar, né, a temporada do Café. A gente espera que vocês tenham gostado dessa jornada, dessa segunda temporada, tanto quanto nós. Marcos, obrigada por ser nosso... Eu que agradeço, foi um prazer passear por todos esses autores e até uma próxima, né? Até uma próxima. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado. Gente, é isso, ficamos por aqui. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo, obrigado por nos ouvir. Boas leituras para todo mundo. Exatamente, boas leituras. Até. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio La Bituca.
Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas se você